Graça e paz a todos. Todo mundo bem? Abençoados? Louvor gostoso. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24, verso 5. Encontraram? Diz assim, o episódio, vocês sabem, não vou ler o texto todo, o capítulo todo, mas vocês sabem o contexto. Estando elas muito atemorizadas, baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Senhor Jesus, obrigado pela tua morte e ressurreição, pelo teu amor para conosco. Obrigado pela alegria da tua salvação. Obrigado porque em ti nós encontramos a vida, em ti tivemos um novo começo, em ti a luz que nos iluminou e nos deu a visão dos céus e da vida eterna. Muito obrigado porque o Senhor, na tua ressurreição, garantiu a todos nós todas as tuas promessas, e obrigado porque o Senhor está aqui com a gente hoje. Abençoa-nos e fala no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O mundo está cheio de promessas vazias. Nós, brasileiros principalmente, nós conhecemos muito bem esse negócio de promessas, e promessas não cumpridas. E quando vão cumprir as promessas, fazem exatamente tudo o contrário do que prometeram. Quem acompanha hoje o caos nacional, político, socioeconômico que vive o nosso país, o Brasil, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas a nossa conversa hoje é séria. Não vamos falar de banalidades, de coisas que não acrescentam nada na vida de ninguém. Pelo contrário, tira paz, tira um monte de coisa. E esta mensagem eu intitulei Um Novo Amanhecer. Quando eu falei que o mundo está cheio de promessas vazias, é que nós que somos cristãos sabemos muito bem a fonte, nós sabemos de onde vêm as nossas promessas. Nós conhecemos o caráter daquele que nos prometeu tudo que ele nos prometeu, que está no livro sagrado. Todas as suas promessas, temos ciência disso e cremos nela por causa do seu caráter, dos seus atributos. E uma história interessante que eu li, alguns de vocês devem conhecer essa história. Tinha uma família que tinha o costume, era uma família grande, e todas as vezes que um dos filhos se formavam na faculdade, principalmente os rapazes, eles ganhavam um carro. O presente era um carro. Então, quem sabe aí vocês vão se formar, né? Dá uma cutucadazinha assim, ó. Viu? O mão verde, você é bem rico. Vai, viu, Natália? Vai preparando aí, vai pedir aí um carro para ele. Esse camarada estava para se formar. O pai dele então saiu com ele para procurar um carro,
e ele olhou nas concessionárias, e ele viu o carro que ele gostava, e ele falou: pai, eu quero esse carro. Eu disse: filho, vamos então orar, né? Porque o dinheiro precisa ser completo, vamos fazer alguma coisa, vamos ver. E normalmente as pessoas se juntavam da família, todo mundo dava um pouquinho ali, aqui. Chegou o dia da formatura do camarada, e ele então, o pai dele chegou para ele com um pacote, deu para ele essa caixinha. Ele esperava que dentro daquela caixinha estaria então a chave do carro dele. Ele abriu aquela caixa, tinha dentro da caixa uma Bíblia. Ele, indignado, aborrecido, jogou a Bíblia de lado, decepcionado, saiu e foi-se embora. Nunca mais falou com o pai. Passados uns anos, o pai morreu. Ele veio para o velório do pai e estava lá num canto, jogado a Bíblia. E ele então lembrou daquele episódio que ele não teve chance de pedir perdão para o pai dele. Caiu em si. Ele então pegou aquela Bíblia, bateu a poeira da Bíblia e começou a folhear a Bíblia. E para sua surpresa, ele achou dentro da Bíblia um cheque datado naquele dia da sua formatura, com o valor, exatamente o valor em dinheiro, eu sei ali no cheque, que era para ele comprar o carro. E às vezes isso acontece com a gente. Nós temos as promessas de Deus, mas nós estamos tão preocupados com os nossos próprios desejos e vontades, porque achamos que aquilo que o Pai está nos dando hoje não faz parte da promessa dele para nós, para o futuro. Eu imagino a situação daquelas pessoas que caminharam com Jesus durante 3 anos, ali os discípulos, não só os apóstolos em si, mas a quem ele escolheu, os 12, mas todos aqueles que andavam do seu lado a lado, testemunhando os seus milagres, testemunhando as suas palavras de sabedoria, as palavras de conforto. E ele chega então uma semana anterior à sua morte, naquela semana que tem aquela saga que nós já compartilhamos, falamos da sexta-feira, no caso da paixão, o sofrimento e tudo mais. E nessa série, a quaresma, que nós estamos ministrando na igreja, semana passada falamos sobre a crucificação e hoje vamos falar sobre a ressurreição. Nós presenciamos também as mensagens que o André ministrou anteriormente. Nesse período, as pessoas que testemunharam e esperavam em Jesus, ver em Jesus um Messias, alguém que ia livrá-las do domínio romano, da escravidão, porque nós não nascemos para ser escravos, e eles se sentiam escravos, porque havia uma nação, no caso Roma, estava governando, estava dominando a região, e eles eram subordinados, eles estavam sujeitos ao governo romano. E na sua esperança, acho que nos seus sonhos, nos seus desejos e vontades de ser livre, de ser uma nação livre novamente, eles esperavam em Jesus, talvez o mesmo que Davi, quando uniu as tribos, estabeleceu o reino, ele estabeleceu as coisas, e em seguida a coisa foi melhorando. Eles tinham esse desejo, eles tinham não posso usar a palavra ilusão, mas eles tinham esse sonho, essa vontade
De repente a situação, o cenário é completamente diferente. O desfecho não é um desfecho hollywoodiano como eles esperavam. Jesus foi preso, ele então vai quebrar os grilhões, vai sair dali, vai no milagre, o milagre que ele operou, na multiplicação dos pães, dos demônios que ele expulsou, dos paralíticos que ele curou. Ele então ia convencer aquelas pessoas, eles iam cair em si, e tudo ia ser maravilhosamente do jeitinho que eles queriam, e eles iam viver felizes para sempre. Nada do que eles estavam pensando aconteceu nas suas mentes. Não, o sonho deles não eram de fato a realidade que Deus tinha para o momento, porque aquilo não se tratava de uma luta ou de uma guerra entre nações, mas ali estava então acontecendo uma batalha espiritual entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. E agora, quando eles enxergam o seu Messias, quando eles enxergam aquele a quem eles esperavam ser o Salvador da pátria, todos os seus sonhos se desabam, são destruídos, tudo se fecha diante dos seus olhos, porque ele é preso, ele é maltratado, ele é torturado, ele é crucificado, agora ele está morto e agora está enterrado. Agora imagine como foi a primeira manhã das pessoas que tinham esse desejo, essa vontade. Imagine como foi a primeira manhã. Não sei quantos de vocês já perderam um ente querido. Quando você chega no enterro ou no velório, você ali tem ainda uns momentos e fica pensando como aquela pessoa era, como foi o relacionamento. Você começa a lembrar das palavras bonitas que aquela pessoa te falou. Aí você então segue o cortejo até o cemitério e chega o momento do enterro. Você sabe que naquele momento é o último adeus ao corpo. Quando o corpo então é baixado à sepultura, quando a terra começa a jogar em cima do caixão, você sabe que ali já não tem mais volta, já não tem mais jeito, acabou. It's finished. Pronto. Você não falará mais desde o dia que morreu, claro, você não falará mais, você não ouvirá mais, você não o verá mais. E às vezes parece que você pensa, não pode ser verdade que essa pessoa foi. Já aconteceu isso com você? Não acredito, não consigo conceber. Não acredito que essa pessoa morreu. Sabe por quê? Porque a morte vem para os novos e os mais velhos. A morte não escolhe idade, a morte não escolhe o sexo, a morte não escolhe a cor, não escolhe a raça. A morte não escolhe a posição social, se você é pobre, se você é classe média, se você é rico. A morte não escolhe se você é uma celebridade, se você é uma pessoa importante para a sociedade ou não. A morte eventualmente vem para todos. Mais cedo ou mais tarde, eu vou morrer, você vai morrer. Nós vamos deixar de existir neste corpo aqui, este corpo deixará de existir. Mas o nosso espírito é eterno. Para onde o nosso espírito irá, está a garantia para onde irá a sua alma. Está hoje baseada o resultado da sua decisão hoje ou há muito você já fez em relação à morte e à ressurreição de Cristo Jesus.
A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando o homem morreu, quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente. Portanto, é necessário que o homem seja ressurreto. É necessário que o homem seja ressuscitado. Ou seja, venha nascer de novo, porque ele está morto. E o que está morto, que era velho, tem que permanecer onde estava. Imagine a primeira manhã, foi-se. Porque, amados, diante dos acontecimentos da semana, nós vimos que os amigos o abandonaram. Aqueles que andaram com ele durante 3 anos fugiram. Aquele que jurou lealdade até de morrer por ele, vazou, chispou. O seguia de longe, com medo, e eventualmente o negou. Praguejou contra ele. Não conheço tal homem. Nem imagino quais foram as palavras que ele usou para descrever a Jesus. Está louco, eu não conheço. E ele então, o que segue ele por último, a distância, mais um pouquinho, que tem um pouquinho mais de coragem do que os outros para segui-lo, finalmente acaba por abandonar de vez nesta caminhada. Sabe por quê? Porque no caminho para o Calvário, para a morte, não é um caminho fácil de se trilhar, porque quando nós achamos que estamos vivos na nossa natureza pecaminosa, nós precisamos chegar aos pés da cruz e ali nos entregar e dizer para ele: Senhor, eu estou aqui para morrer para mim mesmo. Porque só morrendo para si próprio, só morrendo para a sua velha natureza, é que você poderá experimentar o poder da ressurreição. Só pode experimentar o poder da ressurreição aqueles que estão mortos. Se você acha que está vivo, a ressurreição não tem poder sobre você. E agora, crucificado entre 2 ladrões, e após declarar que estava consumado, ele então expira e morre. Seu corpo é levado, preparado, colocado no sepulcro. E quando as pessoas que estavam com ele viram esse episódio, eles pensaram simplesmente: agora de fato acabou. Sabe por quê? Porque eles ainda não tinham, eles ainda não haviam tido a experiência de alguém que voltasse da morte. Eles ainda não tinham seus olhos e ouvidos espirituais abertos para compreender todas as palavras que ele disse enquanto esteve com eles. Alguns tiveram as suas esperanças destruídas. Ali estava agora o objeto da esperança de muitos, descendo à sepultura. Por fim, eles agora já não sabiam mais o que fazer, e uns tomaram uma decisão. Alguns foram para sua casa, viveram o seu cotidiano, talvez com a sua esperança já morta, porque diz que a esperança é a última que morre. Para eles, para alguns, a esperança morreu. Pedro também perdeu a sua esperança. E ele disse para os discípulos: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou voltar para a minha vidinha. Eu vou voltar e vou inaugurar novamente a minha empresa de pesca, que eu deixei quando ele me chamou. Foi Pedro e mais alguns com ele, e Pedro levou alguns com ele: eu vou agora voltar a pescar. E eles voltaram a pescar. Nós, quando nos deparamos com a verdade de Cristo, você que já ouviu sobre a morte e a ressurreição de Cristo, qual foi e qual é a sua decisão hoje? Será que nós estamos vendo Cristo como os discípulos viram a Cristo naquele momento?
A minha oração é que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que possamos enxergar além dos olhos naturais, que possamos ver no mundo espiritual que há algo mais poderoso do que isso. Último momento, o mestre poderia ter desistido. Lembre-se, pense nisso. Lá no jardim, ele podia ter orado, mas ele deliberadamente diz: Pai, mas se é a tua vontade, eu faço. Se é para que a humanidade seja resgatada, eu faço. Se é para que ele estava vendo você. Será que se for para o Wilson ser salvo, eu faço. Se for para o Roy ser restaurado, ser transformado, eu faço. Se for para o Adonis ser curado, para o Adonis ser feliz eternamente e vir morar com o Senhor, eu faço, eu vou. Mas contanto que seja feita a tua vontade, Senhor, eu faço, eu faço, eu faço. Ele poderia ter desistido e não desistiu. Deus não desistiu de você, Cristo não desistiu de você, e o Espírito Santo ainda está rogando por você. Ele ainda não desistiu de você, Ele está intercedendo por você a cada momento. Eu sei que você pode, eu sei que você vai conseguir, porque há poder em Cristo, há graça em Cristo, há poder na ressurreição de Cristo Jesus, no sangue de Jesus, no poder do nome de Jesus, para levantar você de onde você estiver. Não há palavras na cristandade que signifiquem mais para mim do que as proferidas pelo anjo. Quando ele disse para Maria, exatamente, ele fez essa pergunta do texto que nós lemos: eu quero saber, Maria Madalena. Imagine Maria Madalena, uma mulher amargurada, uma mulher triste que chorava sempre, ela vivia chorando, era uma mulher atormentada por espíritos malignos. Jesus a libertou, e ela então está ali chorando a morte do mestre, a falta do mestre. Ela tinha saudades do mestre. Você tem saudades do mestre? Você que andou com o mestre, mas você abandonou o mestre, você está sentindo saudades do mestre? Se você não tem saudades do mestre, tem alguma coisa errada com você. Eu peço que hoje o Espírito Santo lhe traga esta saudade profunda do mestre, vontade de ver o mestre, vontade de abraçar novamente o mestre e ser abraçado por ele. Maria estava ali, Maria Madalena estava ali no sepulcro, chorando, querendo novamente abraçar o mestre. Então o anjo chega para ela e disse: Maria, não chores, não chores. Por que vocês estão buscando o vivente, ou seja, aquele que vive no meio dos mortos? O que vocês estão fazendo aqui no cemitério? Não chore, vá dizer aos outros que ele vive. Aleluia. Imagine a expressão, porque passou a primeira manhã e nada aconteceu. A segunda manhã, talvez para eles era mais crucial. Era mais crucial. Só não posso ficar mudo, né? Esquecer o português. Ficar mudo. Era mais crucial, eles estavam no desespero. A esperança ainda estava ali queimando aquela agonia, porque uma dor de alguém bem querido não vai se embora de um dia para o outro. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E já eram 2 manhãs sem o mestre, já eram 2 manhãs de choro. Mas, oh glória a Deus, na terceira manhã, no terceiro dia, Jesus Cristo, Ele rompeu as cadeias da morte, Ele rompeu os grilhões da morte. A Bíblia diz que Ele desceu ao mais profundo, e Ele trouxe a chave da vitória, o poder da vida. Ele derrotou a morte e o diabo. Ele então se levanta, e ele sai, e ele então se encontra com Maria. Maria então disse: Mestre,
é o Senhor. Ela queria tocá-lo, ela tinha desejo de abraçá-lo, ele teve que detê-la. O desejo do meu coração é que nós sejamos contaminados com esse desejo que tinha no coração de Maria, de correr para os braços do Mestre, de abraçar o Mestre, de beijar o Mestre, de estar com o Mestre, não abandonar mais o Mestre. Não me toques ainda, Maria. Ainda não. Mas vai dizer aos meus irmãos e a Pedro que eu vou encontrar com eles. Imagino que Maria Madalena agora o seu choro se transforma em alegria. Uma mulher que antes só sabia o que era choro, até que ela se encontra com Jesus e Jesus a liberta daqueles espíritos imundos. E agora nesses momentos, nesses anos que ela anda com Jesus, agora ela está chorando de saudades do Mestre. O anjo disse: não está aqui, ele ressuscitou, o nosso Salvador voltou a viver, aleluia. O mais glorioso e confortante e consolador de todos os acontecimentos da história da humanidade havia ocorrido. A vitória sobre a morte, a dor e a agonia do Getsêmani e o Calvário haviam sido removidas e a salvação da humanidade havia sido garantida, glória a Deus. A queda de Adão fora regenerada, o sepulcro vazio, aquela primeira manhã de Páscoa, aquele domingo, aquele primeiro dia de Páscoa foi a resposta, inclusive para a pergunta de Jó. Jó fez uma pergunta interessante, ele disse assim: morrendo o homem porventura voltará a viver? Agora Jó tem a resposta da sua pergunta, porque Jesus vive, porque ele ressuscitou, aleluia. Pergunta, se você pode perguntar hoje, é possível um homem morrer e viver? É sim, porque Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Ele mostrou isso nos evangelhos, temos os relatos das pessoas que morreram e ele ressuscitou-os. Mas a vida que nós precisamos, a verdadeira vida, a verdadeira ressurreição deve acontecer no nosso espírito. Há almas andando por este mundo, há muitas almas penadas andando por aí num corpo de qualquer um aí que você encontra na rua. Não é ninguém que já morreu não, viu gente? Porque as pessoas estão andando sem Deus, porque os seus espíritos estão mortos. Não há percepção de Cristo, mas nós que conhecemos a realidade, a verdade e o poder desta mensagem do Cristo vivo e ressurreto, nós temos que proclamar esta mensagem, nós temos que anunciar esta verdade, nós temos que ministrar essa verdade. Jesus Cristo ressurreto, aquele que ressuscita os mortos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Levanta-te, tu que dormes, levanta, porque é Cristo que esclarece, é Cristo que ilumina. A todos que me escutam, se um homem morrer, ele voltará a viver. Sabemos disso porque nós temos a luz desta verdade revelada. Nós já lemos nas Escrituras o testemunho daqueles que sentiram a angústia da crucificação de Cristo. Eu falei na semana passada sobre o testemunho do centurião. Um camarada acostumado a lidar com a morte, mas quando ele se depara com Cristo Jesus, ele declara verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Quando nós nos deparamos com Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, a mudança, deve haver uma mudança, deve haver uma resposta da nossa parte. No caso de Maria Madalena, quando ela se encontrou com Jesus, ela respondeu um sim para Jesus. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, eu tenho certeza absoluta que Nicodemos respondeu um sim para Jesus, porque quando Jesus foi tirado da cruz, foi preparado para ser sepultado, quem cuidou de Jesus foi Nicodemos,
e José de Arimateia. Ele se declarou, ele deu tudo o que ele tinha, ele deu o seu melhor, ele também deu dos seus bens para honrar a Cristo. E às vezes nós não queremos dar os nossos bens, nós não queremos contribuir para honrar a Cristo, porque o poder da ressurreição também nos leva a entender, quando nós temos essa revelação de quem Jesus de fato é, nós também honramos a Cristo com os nossos bens. Jesus então chega, depois deste momento de desespero, de 2 manhãs sem o mestre. Estão os discípulos na praia pescando. Olha, tem um detalhe interessante. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós trabalhamos e não temos resultado nenhum. Deus chamou Pedro e os outros discípulos para fazerem discípulos. Eles tinham que estar ali aguardando a promessa que ele disse: olha, eu vou, mas eu volto. Eles eram conhecedores das Escrituras, porque Jesus esteve com ele durante aquele período e disse para eles várias vezes: importa que o Filho do Homem seja entregue, mas ele vai ressuscitar no 3º dia. Eles estavam ali, pescaram a noite inteira, jogavam a rede de um lado, do outro. O que eu acho mais interessante é que Jesus apareceu na praia e disse para eles: olha, eles não reconheceram a Jesus, lança a rede aí para esse lado aí do barco. O que eles falaram? Nós pescamos a noite inteira, passaram a noite inteira, porque eles voltaram para o seu cotidiano, eles esqueceram das promessas. Eu disse: o mundo está cheio de promessas vazias, mas a palavra de Deus está cheia de promessas feitas pelo próprio Deus, não baseadas em pessoas, em homens, em coisas, mas baseada, e disse e repito, no caráter daquele que não pode mentir, o Deus Todo-Poderoso. Joga a rede aí. Quando eles perceberam, jogaram a rede e pescaram, o Pedro logo percebeu: é o mestre. Ele se jogou na água. Interessante que, se você ler lá João, no finalzinho, diz que quando eles chegaram lá na praia, Jesus já estava com a churrasqueira prontinha, já tinha peixe lá. Você já viu esse texto lá? Já percebeu? Lê lá para você ver. Jesus não pegou o peixe que estava no barco deles, não. Eles largaram tudo lá e vieram encontrar com Jesus na praia. Quando eles chegaram, já tinha peixinho assado lá na praia para eles. Lá a churrasqueira já estava prontinha, já tinha fogo, já estava tudo prontinho. Porque quando nós vamos a Cristo desta maneira, Ele tem tudo que a gente precisa, já está tudo preparado. Páscoa é muito mais do que uma celebração religiosa. A ressurreição de Cristo é muito mais do que uma celebração religiosa. Cada um teve uma experiência com o Mestre antes dele partir, mas agora era necessário que cada um deles tivesse uma experiência com o Cristo ressurreto. Eles andaram com Jesus Cristo homem, agora eles tinham que ter um encontro com Jesus Cristo Deus, o Cristo ressurreto dentre os mortos. Eles tiveram uma experiência de vida ao andar com Cristo, agora eles precisavam ter uma experiência em relação à morte e à ressurreição de Cristo. Agora eles precisavam se deparar com o poder da ressurreição. A experiência mais forte lhes faltava, um encontro com o Salvador ressurreto. Cada indivíduo tinha que ter a sua experiência pessoal. Por quê? Porque a experiência com o Salvador ressurreto
Tem que ser uma experiência pessoal. Não adianta você nascer num lar cristão, você precisa de um encontro verdadeiro com o Cristo ressurreto. Se o seu pai, a sua mãe foram cristãos, não se iluda, você não entrará no reino de Deus, porque seus pais são cristãos. Eu falo sempre para minhas filhas, não é porque eu sou cristão ou sou pastor que eu vou dar um jeitinho para vocês entrarem no reino de Deus, porque não existe jeitinho brasileiro no céu. No céu não tem compadres. No céu não tem apadrinhamentos. Para nós entrarmos no reino de Deus, nós só precisamos de uma coisa, e a Bíblia é clara: se confessares a Cristo Jesus como o Senhor, mas precisa sair dos seus lábios, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e no seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí você será salvo. A salvação é simples, amados. A salvação é simples e é de graça. Nós vivemos num mundo em que as pessoas têm dificuldade de aceitar as coisas de graça. Quando você acha uma coisa, it's too good to be true. No reino de Deus não existe nada bom demais para ser verdade. Não existe esse sentimento. Existe a graça, que é o favor que eu não mereço, que é muito mais do que too good to be true. É muito mais do que isso. A graça é o favor que eu não mereço, que você não merece. É quando Deus então colocou o seu coração na nossa miséria e em Cristo Jesus expressou isso na cruz do Calvário e revelou isso para todos verem na sua ressurreição. Podemos recorrer às provas dos fatos da ressurreição, podemos ler, nós temos isso aí, mas realmente o que mais tem significado é o que a Bíblia diz, é aquilo que acontece conosco quando cremos que Jesus é o nosso Salvador e também é o nosso Senhor. Assim como Maria Madalena, essa mulher, segundo a narrativa de Lucas 8, era possuída, como eu já falei aqui, e agora diante da crucificação, ela foi ao túmulo e viu que Jesus já não estava mais lá. Ela ouve essa mensagem poderosa, essa declaração poderosa: Ele não está aqui. Por que vocês procuram o vivente no meio dos mortos? A ressurreição de Jesus resgata Maria do extremo desespero para o consolo. É tão significativo observar que as primeiras palavras de Jesus pós-ressurreição foram: Jesus falou assim, mulher, Jesus falou para ela: por que você está chorando? Você não tem mais motivos para chorar, Maria. Jesus pergunta para você: por que você ainda continua chorando? Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua angústia? Qual é o tamanho da sua luta? Qual é o tamanho do seu gigante? Por que você ainda está chorando? Por que você está desesperado? Por que você está com medo? Por que você está com medo? Não chores. Maria sai da falta de identidade para uma nova identidade em Cristo, porque agora tem uma experiência com Cristo ressurreto. Não aquele a quem ela ungiu antes da sua morte. Agora, por fim, no extremo de ser dominada pelos demônios, Maria agora seria livre para proclamar que o seu Salvador estava vivo. Ela agora podia proclamar não apenas que ela tinha sido liberta, que ela tinha sido salva, mas que o seu Salvador estava vivo, como diz Jó: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia.
porque Jó pôde ver com seus olhos. Ele disse: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu me abomino, eu me arrependo, Senhor, eu vou para o pó, eu vou para a cinza, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava agora com os olhos postos em Cristo Jesus. Agora Deus estava revelando a Jó esta visão maravilhosa do futuro. O meu Redentor vive. O seu Redentor vive. Ele ressuscitou. Qual é o seu choro hoje? Eu vou perguntar de novo. O que tem te dominado, ou que tem tirado a sua alegria? É algum vício que você tem? Você está com alguma dificuldade de deixar algumas coisas que está te emaranhando um monte de coisas? É uma mentira que você não consegue se livrar dela, tem que sustentá-la, porque você está preocupada com a sua reputação. Vai para a cruz com Cristo, morre lá, porque morto não tem reputação a zelar. E Jesus já lidou com todas essas coisas na cruz do Calvário. Quem é morto não se importa com nada. Você pode falar do morto tanto que você quiser, ele não vai aparecer na sua cama de noite e puxar o seu pé, ele não vai puxar a sua coberta. Então não se preocupe quando nós vamos para Cristo, seja a mentira, seja o vício, seja os maus hábitos, seja o pecado, seja a traição, seja o que for, há poder em Cristo Jesus suficiente para te restaurar e te dar vida. Você precisa hoje de um encontro com o Cristo, com o Salvador ressurreto, para que a sua vida seja transformada, e você verá que nenhuma dessas coisas, porque, amado, se o diabo puder te lembrar sempre do seu pecado, do seu erro, do seu problema, que ele vai envergonhar você diante dos outros, você ficará escravo o resto da vida, você morrerá no seu pecado, você morrerá na sua ignorância. Mas Jesus Cristo vive para que você possa ter vida, ele morreu para que você possa ser livre, ele derramou o seu sangue para que você pudesse ser purificado de todos os seus pecados, e ele ressuscitou e vive para dizer para você: eu quero te dar vida e vida em abundância. Vem desfrutar desta vida, vem desfrutar desta alegria, vem desfrutar desta liberdade, vem desfrutar da salvação. É isso que Deus promete para a gente. Ele ressuscitou, a mensagem é clara, ele ressuscitou. Madalena agora não pode se calar, ela tem que sair falando. Dizem que Jesus apareceu para a mulher a primeira vez de propósito, porque quando é uma coisa boa, ela não pode ficar calada, ela tem que contar para todo mundo. Mulher é uma bênção. Vocês são uma bênção, gente. Eu gosto tanto que Deus me deu 3 filhas, maravilha. Agora ela sai correndo e começa a anunciar e conta para os discípulos. Sabe o que é o mais interessante? Eu vou terminar aqui. Já falei isso aqui, mas estou sentindo de falar de novo. A mesma graça que havia disponível para Judas estava disponível para Pedro. Talvez Judas teve coragem de fazer o que Pedro não teve, mas nós sabemos por quê. Quando Jesus foi encontrar com Pedro, ele foi especificamente encontrar com ele, porque ele sabia que Pedro precisava vê-lo. Ele sabia que Pedro precisava de uma experiência pessoal com o Salvador ressurreto. Pedro tinha entendido errado
o que era ser discípulo de Cristo. Pedro queria ser discípulo de Cristo na sua própria maneira. Pedro queria ser discípulo de Cristo na sua própria concepção de Messias que ele tinha. Tanto que, eu disse, quando Jesus foi ser preso, ele arranca da espada e vai para cima do camarada. Eu disse, não acredito que Pedro queria cortar a orelha do camarada. O cara que foi esperto e desviou e só perdeu a orelha. Gente, presta atenção, você está numa situação como essa, você tem uma espada na mão, tem um monte de soldado vindo contra você, você tem uma espada na mão com Pedro, você vai querer cortar sua orelha para quê? Para dar um aviso? Que nada. Pedro queria decepar a cabeça do cara no meio, o pescoço, né? O pescoço, Pedro fez assim para cortar o pescoço dele, ele fez assim e decepou a orelha do camarada. Pedro era bom no negócio, mas o cara era mais esperto que Pedro, mas Jesus era muito mais. Pedrão, não é por aí não. Eu não vou beber o cálice que meu pai me deu, Pedrão. Guarda a tua espada aí. O que você entendeu, Pedro, sobre o reino de Deus está tudo errado. O que você entendeu nos 3 anos que eu te ensinei sobre discipulado está tudo errado. O que você entendeu está tudo errado. Não foi nada disso que eu falei para você. Não foi nada disso que eu ensinei para você. Eu disse para você que se você quiser me seguir, você tem que tomar a sua cruz. Mas olha, para onde eu vou, você não pode ir. Você não está pronto ainda. Mas vai chegar um dia que você vai também no mesmo caminho. A gente sabe dessa, você sabe do texto que eu estou me referindo também. Aí Jesus vai para a cruz. Quando Pedro ainda não entendeu nada, mas quando Jesus chega na praia, e Pedro é confrontado com o Cristo, com o Salvador ressurreto, Pedro tem uma visão diferente da vida. Ele tem uma visão diferente do que é ser discípulo de Cristo. Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro reluta em responder: eu gosto do Senhor. Sabe aqueles camaradas que a mulher pergunta: você me ama? Eu gosto de você. Sabe a desculpa de quem não quer falar que ama? Pedro, você não entendeu a pergunta. Eu vou repetir a pergunta para você. Você me ama, Pedro? Eu gosto muito do Senhor. Primeiro eu gosto do Senhor, agora eu gosto muito do Senhor. Eu vou repetir a pergunta para ver se você vai entender. E naquela hora, o poder da ressurreição de Cristo, porque quem ressuscitou a Cristo foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi ressurreto pelo poder do Espírito. Deus o ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Agora invade ali, através das palavras de Cristo, a vida de Pedro. E Pedro, pela última vez, quando ele escuta a pergunta, ele se cala para si próprio e faz essa declaração: Senhor, não adianta eu falar que gosto de você, não adianta eu falar que eu gosto muito do Senhor, não adianta eu falar absolutamente nada que eu vou morrer pelo Senhor. Por que o Senhor está me perguntando se o Senhor sabe tudo? Em outras palavras, eu hoje me entrego ao Senhor definitivamente. Ele então vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro é transformado pelo poder do Cristo ressurreto, porque ele é fiel para terminar a boa obra que ele começou na vida de cada um. Deus começou uma obra na sua vida, ele não vai parar enquanto você não estiver prontinho. Sabe disso?
E eu queria que a gente cantasse uma canção. Pessoal, tem uma canção aí para o final? Assim como Madalena vivia chorando, eu perguntei, e quero perguntar de novo, qual é o seu choro? O que tem dominado você? O que tira a sua alegria de viver? Você sente como se não fosse ninguém? Você se sente pressionado? Você se sente, às vezes, oprimido por um sentimento, alguma coisa que você não consegue se livrar? Você sente que você falhou, que você pisou na bola com Deus, como Pedro fez, e resolve ir para o seu próprio cantinho, fazer as suas próprias coisas? Está faltando alegria? Está faltando conforto? Está faltando propósito? Ele ressuscitou. Ele vive. Porque Ele vive, eu desafio você a crer no amanhã. Para aquele que ressuscitou com Cristo, o amanhã é certo. Porque Ele vive, o amanhã é certo. Seu futuro está nas mãos daquele que tem nas mãos a chave da vida e da morte. Saiba, amados, que o poder não está mais com o diabo. Jesus Cristo o derrotou na cruz do Calvário e resgatou e conquistou a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde estão os teus grilhões? Porque Jesus Cristo quebrou e derrotou a morte. Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive. Fique de pé comigo. Eu queria que você perguntasse hoje para Deus, e o desafio que eu tenho para você hoje é essa pergunta: como que eu vou decidir viver a minha vida a partir de hoje, sabendo que o meu Cristo é um Cristo ressurreto, que Ele ressuscitou e vive, e quer ter um encontro pessoal comigo como Salvador ressurreto, como Senhor ressurreto? Qual será a minha decisão hoje diante da ressurreição de Cristo? Sabe, meu amado, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, mas a Bíblia diz que Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Não espere a sua volta, não espere o seu julgamento. Confesse hoje Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, hoje, enquanto cada um de nós podemos fazer. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse é o que foi salvo. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais serei. Aleluia. Já estou
obrigado, Senhor. Queremos levar esta mensagem ao mundo, que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do mal, morreu naquela cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e vive, foi assunto aos céus e voltará, e nós aguardamos o teu retorno. Enquanto o Senhor não vem, queremos proclamar a mensagem da cruz. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos como discípulos de Cristo. É um privilégio para nós. Ensina-nos a viver de maneira tal que a mensagem desta cruz vai exalando a cada manhã da nossa vida, no nosso testemunho, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos. E glorifica-te, Senhor. Glorifica-te, Senhor, na tua igreja e em nossas vidas. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Pode se assentar. Antigamente as pessoas tinham mais temor de Deus e cantavam, até mesmo falavam essa mensagem com mais temor. Eu vou levar a minha cruz. Pensava na coroa, na recompensa. Essa coroa e recompensa não é nada de diamante, de pérola, não é nada disso não. A sua coroa e a sua recompensa, a minha coroa e a minha recompensa vai ser estar ao lado dele, será estar diante dele, na verdade, prostrado e poder adorá-lo livremente, adorá-lo por toda a eternidade. Essa é a recompensa que eu desejo, é isso que eu quero. Que Deus nos abençoe, que isso fique impregnado na nossa vida, no nosso coração todos os dias, que eu busque, que eu não despreze esta coroa, que eu não venha manchar esse momento, que às vezes, amados, o pecado são momentos, e depois nós sofremos mais do que momentos, porque erramos, mas nos acheguemos aos pés da cruz, com o coração quebrantado e contrito, eu te garanto que Ele te levanta. Que Deus os abençoe. Nós vamos agora para... Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.